existia uma ala conservadora conhecida como os Saquaremas. Grupo esse presidido por Pedro de Araújo Lima, Visconde de Olinda. Tinha como integrantes Eusébio de Queiroz, ministro da Justiça, Paulino José Soares de Souza, ministro de Negócios Estrangeiros, Joaquim José Rodrigues, ministro da Fazenda. Eles influenciaram muito na vida política do segundo reinado, e durante esse governo que se foi concluído duas pendências, a abolição do tráfico de escravos e a lei de terras, sendo que a medida da abolição não foi uma medida espontânea, mas sim teve uma influência importante da Inglaterra. Pelo fato de ter abolido o tráfico de escravos em suas colônias em 1807 e a escravidão em 1833, a Inglaterra passou a exigir o mesmo do Brasil, principalmente pelo Tratado de 1815, que proibia o tráfico de escravos acima da linha equatorial. Em 1817, junto com a Inglaterra, o governo luso-brasileiro resolveu fazer repressão em alto mar, fazendo inspeções de navios, sendo que a Inglaterra tinha recursos para isso. Em 1822, a Inglaterra estabeleceu como exigência para o reconhecimento da independência do Brasil a abolição do tráfico. Em 1831, que formalizou a lei, apesar das crescentes pressões britânicas, o tráfico permaneceu impune, já que a economia brasileira, desde o período colonial, era o trabalho escravo, e pelo fato de que, após a abdicação de Dom Pedro I, a aristocracia rural estava no poder. Por esse fato, os acordos assinados não foram cumpridos. Apesar dos esforços da Inglaterra, o tráfico, ao invés de ser extinto, passou a crescer exponencialmente. O artigo 1º da Lei Eusébio de Queiroz se caracteriza pela determinação e especificação de como será aplicado as punições àqueles que insistirem no tráfico de escravos. A lei determina que embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte e as estrangeiras encontradas em portos, enseadas, ancoradouros e mares, se contiverem escravos a bordo, cuja importação está proibida pela Lei de 7 de novembro de 1830, ou Lei Feijó, serão apreendidas pelas autoridades ou pelos navios de guerra brasileiros, mesmo já havendo desembarcado os escravos. Aqueles que não tiverem escravos a bordo, porém contiverem sinais de trabalharem nisso, terão as mesmas punições, tendo seus navios apreendidos. De acordo com o segundo artigo da lei, o governo imperial marcará em regulamento os sinais que devem construir a presunção legal do destino das embarcações ao tráfico de escravos. Artigo 3º. São autores do crime de importação ou de tentativa dessa importação o dono, o capitão ou o mestre, o piloto e o contramestre da embarcação, e o sobrecarga. São cúmplices a equipagem e os que coadjuvarem o desembarque de escravos no território brasileiro, ou que concorrerem para os ocultar ao conhecimento da autoridade, ou para subtrair a apreensão no mar, ou em ato de desembarque, sendo perseguido. Artigo de número 4. A importação de escravos no território do Império fica nele considerada como pirataria, e será punida pelos seus tribunais com as penas declaradas no artigo 2º da Lei de 7 de novembro de 1831. A tentativa e a cumplicidade serão punidas segundo as regras dos artigos 34 e 35 do Código Criminal. Artigo de número 5. As embarcações de que tratam os artigos 1º e 2º e todos os barcos empregados no desembarque, ocultação ou extravio de escravos serão vendidos com toda a carga encontrada a bordo, e seu produto pertencerá aos apressadores, deduzindo-se 1/4 para o denunciante, se houver.
e o governo, verificando o julgamento de boa presa, retribuirá à tripulação da embarcação com a soma de 40 mil réis por cada um africano apreendido, que era distribuído conforme as leis a respeito. De acordo com o 6º artigo da lei, todos os escravos apreendidos serão reexportados por conta do Estado para os pontos de onde tiverem vindo, ou para qualquer ponto fora do Império que seja conveniente ao governo. E se não verificar essa reexportação, serão empregados em trabalho debaixo da tutela do governo, não sendo em caso algum concedidos os seus serviços particulares. Foi decretado no 7º artigo da lei que todo e qualquer navio mercante não receberia passaporte para os portos da costa da África sem que os responsáveis pelos tais não assinassem o termo de não receber a bordo nenhum escravo. Caso desobedecessem, prestariam uma fiança igual ao valor do navio e da carga. Essa fiança só seria levantada se fosse provado dentro de 18 meses que foi cumprido o que foi dito mediante a lei. No 8º artigo, trata de como procederá os processos para com embarcações apreendidas e escravos. Segundo a lei, as embarcações confiscadas e os escravos apreendidos no alto mar ou na costa antes de desembarcar, no ato dele, ou imediatamente depois em armazéns, depósitos, sítios e nas costas do porto, serão julgados em primeira instância pela Auditoria da Marinha e em segunda instância pelo Conselho de Estado. O governo mandará o regulamento, a forma do processo em primeira e segunda instância, podendo criar auditorias de marinha nos portos onde convenha, devendo servir de auditores os juízes de direito da respectiva comarca, que para isso forem designados. Nono artigo da lei. Os auditores de marinha serão igualmente competentes para processar e julgar os réus mencionados no artigo 3º. De duas decisões haverá para as relações os mesmos recursos e apelações que nos processos de responsabilidade. Os compreendidos no artigo 3º da Lei de 7 de novembro de 1831, que não estão designados no artigo 3º desta lei, continuariam a ser processados e julgados no fórum comum. Artigo de número 10 diz: ficam revogadas quaisquer disposições em contrário, mandamos, portanto, às autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário do Estado dos Negócios da Justiça a faz imprimir, publicar e correr, dada no Palácio do Rio de Janeiro, aos 4 de setembro de 1850, 29º da Independência e do Império. Imperador com rúbrica e guarda, Eusébio de Queiroz Coutinho Martoso Campos. Consequências: aumento do preço dos escravos trazidos da África, aumento do mercado interno. O mercado interno continuava a traficar escravos, agora ilegalmente, e vendê-los para a região como São Paulo e Rio de Janeiro, pois eram as duas regiões produtoras de café e extensas. Os escravos eram vendidos para os senhores de terras. Insatisfação dos senhores de terras por causa da falta de trabalhadores no cafezal. Os senhores de terra ficaram insatisfeitos com o fim da escravidão, dando agora liberdade aos negros e os senhores ficando sem os seus trabalhadores. Lei de Terras. Em 18 de setembro de 1850, o Senado aprova a Lei de Terras. Essa garantia a propriedade a quem tivesse um título registrado em cartório, ou seja, para aqueles que pudessem comprá-la. À procura de uma outra mão de trabalho, imigrantes vêm para o Brasil. Contudo, os fazendeiros preocupados com o sustento de suas respectivas produções começaram a atentar pela substituição do trabalhador escravo pelo trabalho livre de imigrantes na lavoura. O problema é que esses fazendeiros estavam acostumados à utilização de escravos. Acabavam tratando os imigrantes também de forma exploradora, enquadrando-os numa espécie de mão de obra semi-escrava.